luz do mundo, de um olhar quente e profundo e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Laia, 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 tua mensagem, divino mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Laia, 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 laia. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu,
Peço ao bom Deus que possa te amparar e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Bom, meus amigos, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos nós aqui nesse último encontro desse ano, né? Então, vamos começar o nosso grupo de estudo. E, Sandrinha, eu vou pedir para você hoje fazer a prece e a nossa leitura. Faço sim. Vamos então unir os nossos pensamentos. Já estamos aqui, Jesus, buscando-te, Deus nosso Pai, amados mentores, que sempre acorrem para esse trabalho, Senhor, que sem dúvida alguma foi estruturado, planejado, com tanto carinho no plano espiritual. Aqui estamos, Senhor, neste último encontro deste ano, rogando-te a presença. Sabemos, Jesus, que nesta época do ano, realmente, há muito burburinho, há muita pressa. No entanto, Senhor, comemora-se o teu aniversário. Ah, amado Mestre, que bom estarmos aqui, independentemente do lugar em que estejamos, Senhor. Estamos unidos, buscando-te através de Emmanuel, do amado Chico Xavier. Permita, Senhor, que nesta hora possamos envolver tantos espíritos, Senhor, que vagueiam sem rumo, acreditando-se, Senhor, abandonados, sozinhos, desesperados pelos caminhos. Permita, Senhor, que possamos entregar-te o que de melhor possamos doar de nós mesmos. Sabes de todos nós, Mestre querido, de nossas deficiências, daquilo em que nós quantas vezes já falhamos, mas também, Senhor, tu sabes que temos buscado essa modificação tão difícil, Senhor, de nossas almas. Rogamos, portanto, Mestre, nesta hora, auxílio, Mestre, para buscarmos em nós esta reforma verdadeira, sem ilusões, Mestre. Abençoa todos que aqui se encontram. Abençoa os lares, Senhor, do mundo inteiro, porque em verdade, como bem diz Emmanuel, é a célula primeira do retorno de nossas almas às lides do campo material, a fim de nos reformularmos. Abençoa, portanto, a todos este trabalho e que possamos retornar com calma, com alegria, com
renovadas esperanças no ano que vem. Muito obrigada, Senhor. Faço a leitura, Pepita. Sim, Sandrinha, faz a leitura. Pão Nosso, capítulo 175, não é isso, gente? Isso. Tratamento de obsessões. E Emmanuel vai pegar para nós, na epígrafe, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 16. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Esse versículo 16, ele vai dar continuidade ao que nós já vimos no capítulo 172 desta obra de Pão Nosso, né? Quando ele fala lá, em Atos, no versículo 15, ele vai falar assim para nós: de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E a gente repara nessa parte desse capítulo de Atos dos Apóstolos, que é aquele momento assim crucial para que aqueles que não acreditavam na condição especialíssima que ali se encontrava, através da mediunidade desses verdadeiros cristãos que buscavam seguir o que o mestre lhes orientava, né? Essa mediunidade pujante, é aquela fase justamente nesse capítulo que Pedro vai ser libertado da cadeia, né? E outros também, e a cadeia continua com os cadeados lá, e eles vão pregar lá na sinagoga, né? E a gente percebe a grandeza da intercessão espiritual. Aqui hoje ele fala em espíritos atormentados, enfermos e atormentados de espíritos imundos. Imundo é esse vocábulo muito comum nessa fase, né, na tradução, inclusive, espíritos sem ainda a condição de entendimento, né? Espíritos inferiores nesse sentido também, e imundos não no sentido de sujos, não, imundos no sentido de estarem envolvidos em processos como este que ele vai falar, nas obsessões, por total desconhecimento, ignorância, e alguns, sim, por crueldade, por vingança. Nós sabemos dos quadros complexos que envolvem a obsessão, né? Então, diz aqui Emmanuel, a igreja cristã dos primeiros séculos não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores do culto externo. Então, aqui ele já mostra o quanto que nós precisamos retornar a essa origem do verdadeiro cristianismo, né? E ele continua: era viva, cheia de apelos e respostas. Semelhante a ela, o espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura caminho salvador. É essa a função maior do espiritismo cristão no mundo, né? Evangélico. Abrir as portas benfeitoras a quem sofre, sem sem nenhum dogma, né? Sem nenhuma colocação de diferenciação entre as criaturas a partir daquilo que elas dizem crer, da sua fé religiosa. Então, a quem sofre procura caminho salvador. É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora, no socorro às obsessões complexas e dolorosas, era da intimidade dos apóstolos. E a gente percebe que esse trabalho dos atos, e como a gente viu também Paulo Estevão, né, é nítido como que a transformação moral, a condição específica daqueles espíritos, daqueles médiuns, daqueles trabalhadores,
fazia com que esses processos obsessivos pudessem ser tratados. Diz lá nos Atos, todos eram curados. Sabemos que era uma forma de colocar, nem todos poderiam ser curados, né? Mas todos aqueles que estavam já na completude de suas enfermidades morais e todos os danos causados às suas almas, enfim, todos os processos que poderiam ser curados, além do acréscimo de misericórdia que existe e Vamos, existirá sempre para todos nós, né? Continua ele. Eles doutrinavam os apóstolos, né, os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino. E, na verdade, é o que a doutrina espírita vai dizer para nós, né? Não vamos complicar com palavras difíceis. A questão é, estamos buscando dar o exemplo em nós? Estamos buscando transmitir para o outro aquilo que para nós foi tão útil e continua sendo e é fundamental para o nosso crescimento, né, moral, espiritual? É isso que vai importar, na verdade, né? Não, então, reparem, renovando pelo exemplo e pelo ensino, não só os desencarnados sofredores, mas também os médios enfermos que lhes padeciam as influências. Ora, é todo um quadro complexo, né, de obsessão. Esses médios que existem ainda enfermos, né, que padecem de influências, que muitas vezes são levados a processos assim de dolorosos. Médios, por exemplo, psicógrafos, com obras seríssimas, que acabam caindo em processos obsessivos, então descambam para a bebida e outros processos, afastando esses médios de um trabalho fabuloso, né? Fabuloso. Desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem atuação, e não desconhece as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhes cabe realizar. Aqui, para essa questão, assim, como Emmanuel coloca, é fundamental esse parágrafo, não é? Ou seja, sabemos que desde as primeiras horas da tarefa doutrinária, sabemos que existem seres invisíveis menos equilibrados. E diríamos nós, com a doutrina espírita, alargando esta verdade, né? E encarnados também, no processo obsessivo de encarnado para encarnado, sofrendo influência de seres que estão do outro lado da vida, sem dúvida alguma, produzindo chagas psíquicas que lhes recebem atuação e não desconhecem as exigências do trabalho. Esse trabalho tem que ser feito não no outro, né? Mas em nós, para que, através desse exemplo, dessa dificuldade enfrentada, desse desafio, aquele que ali está ou aqueles que ali estão possam realmente também serem auxiliados, né? Em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova. Pensamos estar tão distante, mas os quadros ressurgem, os quadros primitivos da Boa Nova. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o Espiritismo cristão institui, vencendo preconceitos e percalços de vulto. O tratamento de obsessões, conclui Emmanuel, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começado nas luminosas mãos de Jesus. Então, o tratamento de obsessão, para quem trabalha na casa espírita, nessas reuniões especificamente, não é? Sabe muito bem, muito melhor do que eu possa estar dizendo aqui, é um trabalho constante, que vai frutificar através do tempo, e cada um sendo cada um, com suas dificuldades, com as suas possibilidades, com seu histórico espiritual, não é?
E, sem dúvida alguma, com perseverança, com estudo, com trabalho e procurando doar amor, quantos acabam realmente entendendo esse processo, né? E buscando se libertar dessas injunções aqui, encarnados, e do outro lado da vida, os desencarnados. É isso que ficou para mim. Bom, alguém gostaria de tecer algum comentário? Tem um minutinho, né, nesse grupo, esse tempo é de 15 minutos, então eu tenho um minuto. Se alguém quiser tecer algum comentário, não. Então a gente vai passar para há 2000 anos. Vou pedir ao João para começar a leitura hoje. A gente parou aqui bom, pelo menos no meu livro, na página 209, né? Fúvia desejou revidar Isso, é energicamente. aí mesmo, João, é aí mesmo. Tá, ok. Você quer que volte ou pode começar daqui mesmo? Eu acho que é só lembrar que ela está sendo naquela consulta com Araxes, né? Ele dá umas advertências, ela fica insatisfeita, né? Sim, Mas sim. aí pode fazer a leitura, depois você vai comentando. Ok. Fúvia desejou revidar energicamente aos insultos de Araxes, repelindo aquelas expressões injuriosas recebidas como atrevimento supremo, mas Aurélia, receosa de novas complicações, compreendendo a culpabilidade de sua mãe, tomou-lhe do braço, retirando-se ambas silenciosamente, sob o olhar zombeteiro do velho egípcio, que voltara a empilhar pacotes de plantas entre numerosos vasos de substâncias estranhas. Pouco tempo, contudo, pôde ele empregar na sua faina solitária e silenciosa. Dentro de 2 horas, nova personagem lhe batia à porta. Araxes surpreendeu-se à vista daquele judeu insinuante que o procurava. O brilho dos olhos, o nariz característico, a harmonia dos traços israelitas faziam daquele homem ainda jovem uma figura singular e sugestiva. Era Saul, que recorria aos mesmos processos misteriosos na ânsia de possuir, a qualquer preço, a esposa de Plínio, buscando o talismã ou o elixir miraculoso do feiticeiro a serviço de suas pretensões descabidas. Recebido nas mesmas circunstâncias em que o foram as duas personagens do nosso penoso drama, Saul expunha ao adivinho as suas torturas amorosas junto daquela mulher honesta e digna. Após a habitual concentração, já do nosso conhecimento, junto da trípode em que fazia as orações costumeiras, Araxes esboçou leve e discreto sorriso, como quem havia encontrado mais uma estranha coincidência nos seus amplos estudos da psicologia humana. Sua hesitação, todavia, durou poucos instantes, porque em breve se fazia ouvir com voz pausada e soturna. Judeu, disse ele austeramente, louva o Deus de tuas crenças, porque tua face foi erguida do pó pelas mãos do homem que hoje te empenhas em trair. Mandam as leis severas da tua pátria que não venhas a desejar, nem mesmo por pensamentos, a mulher do teu próximo, e muito menos a companheira devotada e fiel de um dos teus maiores benfeitores. Dá um passo atrás no teu triste e mal-aventurado caminho. Houve tempo em que teu espírito viveu no corpo de um sacerdote de Apolo, no templo glorioso de Delfos. Perseguiste uma jovem mulher dos místeres sagrados, conduzindo-a à miséria e à morte, com os teus desvarios nefandos e dolorosos. Não ouses agora arrancá-la dos braços destinados ao seu amparo e proteção, à face deste mundo. Não te intrometas no destino de duas criaturas que as forças do céu talharam uma para a outra. Vamos dar uma paradinha aí, João? Vamos parar? Nossa Senhora, o negócio até é pesado, hein?
Ele só encerrou aqui, né, o início aqui, né, como a Fúvia, né, reagiu, né, reagiu como se fosse um atrevimento, né, de grande magnitude, né, os insultos de Araxes, né, e a Aurélia ali, né, você vê, né, parece que a Aurélia, a consciência lhe acusa, né, porque ela entende, né, as complicações e sabe, no fundo, ela sabe da culpa da mãe, então ela tirou a mãe dali, né, e saiu com a mãe dali, né, porque sabe que no fundo elas são culpadas, né, tem essa consciência culpada. E ele, né, com o Emmanuel continuando aqui, né, e que logo em seguida chega lá Saul, né, e que Araxes já, né, o reconhece ali, né, reconhece assim, né, primeiro ele descreve o brilho dos olhos, né, não no sentido talvez de luminosidade, mas aquele brilho de quem está maquinando algo, né, planejando algo ruim, né, e ele descreve aqui também os traços, né, que ele fazia aquela, né, chamava atenção essa figura singular e sugestiva de Saul, né? Aí ele vem, né, falando que Saul foi lá para recorrer também, né? Foi lá pedir os serviços dele, né? Para que ele pudesse de alguma forma solicitando a Araxes algo, talvez algum utensílio, alguma fórmula em que ele pudesse trazer, né? Oh meu Deus, fugiu o nome A Lívia, pudesse da trazer o moça, amor da da Lívia. Lívia, perdão. Isso, trazer Lívia para os seus braços, né? Conquistá-la, né? Flávia, né? Achando. Ah, não, Flávia, Ô, Flávia. Flávia, isso, eu também agora É fui, Flávia, perdão, gente. É Flávia, isso. fui eu que Então induzia o erro. então assim, olha, como é que era a mediunidade do Araxes, né? Olha onde ele foi buscar né? Lá ele voltou em vidas, né? Em que o Saul era um sacerdote de Apolo, né? Lá na época lá em Delfos ainda, e ele ainda concita, né? Ele ainda, né? Você vê que Araxes ali ele se utiliza da sua mediunidade, né? De uma forma muito muito ruim, né? Para oferir ganhos, né? Para promover intrigas e mesmo assim ele ainda o adverte seriamente, chama a atenção de Saul de uma, né? Uma atitude dele muito grave, muito séria. Ele estaria apunhalando aquele que deu a mão para ele, né? Não era um estranho qualquer que ele se interessou e queria tirar. Era do próprio seio familiar dele, aquele que o resgatou, né, do nada, da miséria, do infortúnio da escravidão, que deu dignidade para ele, que deu uma vida honrada para ele, ele está aqui, né? Ele adverte, né? E ele fala que ele já fez isso antes, né? Que ele tirou, que ele perseguiu que ele a perseguiu, né? E levou ela à miséria e à morte. Então, assim, né? Nesse primeiro momento aqui, ele chama essa atenção para ele, né? Olha o que está fazendo, né? Eu acho assim, o que surpreendeu Araxes mais foi o fato que o espantou não foram as mulheres da alta sociedade que ele estava acostumado a receber. Mas a gente não pode esquecer que os judeus eles eram proibidos de cultuarem deuses estranhos. Imagina se o pessoal das sinagogas, os patriarcas, alguém soubesse que ele, um judeu, foi procurar um feiticeiro para ouvir conselhos de forças outras que não era o Deus que eles nem tinham, digamos assim, a autoridade para pronunciar o nome do Deus, né? O sem nome, aquela eles falavam. Então, aí ele vê que ele fica surpreso de que, para um judeu, abrir mão de toda a sua tradição religiosa, que eles eram ferrenhos nisso, ir ali buscá-lo, ele sabia que não era boa coisa.
O impressionante é como ele percebe, identifica que ele faz parte do mesmo drama, que as personagens que estavam na Berlinda eram as mesmas que mobilizavam a Aurélia e a mãe, a Fúvia. Então, ele percebe essa trama toda, e aí repara que nas duas vezes ele diz que a voz meio soturna, um pouco diferente. Então, eu acredito que nesse momento um elemento exterior o usava para fazer advertência. E eu acredito que não fosse nenhum guia do Araxes, mas que alguém vinculado a esse grupo familiar, não é? Que pretendia, de alguma maneira, guardar, né, ser o guardião desse grupo familiar, se utiliza do Araxes, que era a única possibilidade que ele tinha, imagina lá onde que eles iam mandar, para mandar um recado para os Ô, incautos. Pepita, mas isso que você está falando é chancelado aqui embaixo, ó. Não te intrometas no destino de duas criaturas que as forças do céu talharam uma para a outra. É isso Pois é, mesmo. mas eu digo assim, Um espírito esse ruim, né? espírito, eu acho que é Eu acho que é isso alguém mesmo. vinculado ao Sim. grupo familiar. E a gente não pode esquecer que esse grupo familiar tem muitas pessoas nobres. Tem a Lívia, que é um anjo do céu. Então, ela em si já mobiliza uma intercessão profunda, né? Com méritos, com méritos. Mas aí nós temos também o Públio Lentulus, que apesar de tudo, de ser orgulhoso, vaidoso, ele era um homem sério. Nessa encarnação, era um homem respeitando as tradições familiares. Era um homem que, mesmo vivendo sem contato com a esposa, com todas as possibilidades que ele tinha de poder, de juventude, ele se mantinha fiel a ela. A gente não pode negar isso, né? Não tem só defeitos, ele tem qualidades. Então, ele era um homem honesto, ele era sério, ele zelava pela família. E aí tem ainda o nosso irmão que faleceu, agora me falem o nome, gente, que Simeão. Calpurnia, Flamínio. falando. Flamínio. Ah, Então, tem Flamínio e tem a Calpurnia, que também eram pessoas, digamos assim, dignas, honradas, guardiãs do ciclo familiar. Então, por alguma outra coisa, a O próprio Flávia, Simeão, né? a Flávia, ela já foi vítima desse triângulo. Assim, está claro que tanto o irmão, o Agripa, quanto o Saul já tentaram tirar a Flávia do compromisso e do cumprimento do dever dela. Então, a situação se repete. Não satisfeitos, aí só para a gente prestar atenção, que a natureza não dá saltos. Com certeza, esse grupo familiar, quando se reuniu antes da vinda para a Terra, houve uma reunião, com certeza eles se comprometeram ao cumprimento do dever, ao respeito. Olha, ele ia trair aquele que o tirou ele da lama, né? Ele tirou ele da escravidão, deu a ele. Hoje ele era um homem afortunado, livre, com condições sociais, graças a essa pessoa. E ele diz assim: não pode, digamos assim, o desejo dele era mais forte do que qualquer sentimento de gratidão. Gente, aonde os nossos desejos são capazes de nos colocar, aonde o nosso querer desgovernado é capaz de nos colocar. E aí a gente tem que ficar atento, porque esse tipo de assédio, digamos assim, imersão do nosso eu profundo, que está lá contido, ele pode aflorar, não estou dizendo nessa área, pode aflorar em qualquer fragilidade nossa.
do poder, da busca do prazer, que não precisa ser prazer sexual, mas a pessoa que de repente, não, agora minha vida é curtir a vida. E aí a gente vai curtir a vida e a gente esquece das responsabilidades. E por aí afora. Então, a gente tem que prestar atenção que continuam latentes em nós todas as questões que não foram devidamente sanadas, todas as cicatrizes que ainda estão abertas, estão pulsando. E a gente pode recair, gente. E em momentos de fragilidade, esse eu assim vem à tona e aí a gente não segura. Se a gente não tiver algo, né? Eu digo que às vezes a doutrina pode ser aquele par de antolhos, né? Aquele que você põe no animal, para que ele não se desvie do caminho. Então, a espiritualidade, quando nos dá dificuldades, muitas vezes essas dificuldades, elas têm a função daquele par de antolhos que você coloca no animal, para que ele possa seguir no caminho dele sem se desviar. Porque senão o animal pode se distrair, pode sair do caminho que tem que trilhar, e nós também. Às vezes a dificuldade, os obstáculos, uma série de coisas, são situações que bloqueiam, cerceiam essa nossa liberdade que pode ser mal aproveitada. E aí não, eu acho impressionante a capacidade, mesmo que um espírito fale através dele, de qualquer maneira, a capacidade que ele tem de penetrar na alma humana é algo assim incontestável. E isso daí, ele pode usar isso para o mal, mas a hora que, digamos, na frente, ele poderá ver novamente o médium com faculdades impressionantes que ele pode usar para o bem, de penetração no psiquismo humano. Tem pessoas que têm essa capacidade, que você está conversando com o outro e ele penetra a sua alma e ele é capaz de dizer o que você está sentindo, e mesmo que ele não diga, ele sente, ele desvenda a nossa alma. Então, essas pessoas elas vão desenvolvendo isso etapa a etapa. Não é mediunidade, que o pessoal acha que assim, nasceu médium. Tira essa ilusão. Mediunidade é também uma capacidade, a palavra não seria capacidade, seria um dom trabalhado gradativamente, paulatinamente a cada etapa. Então, não tenhamos a ilusão que, de repente, a gente vai sair aflorando. Não, isso é uma construção lenta, lenta. E, normalmente, a gente vai vendo que a gente vê aquela médium, a Luciana, no Obreiros da Vida Eterna. É Obreiros, né, Glória? A Luciana, é aquele que nós acabamos, né? Então, eles levam na equipe propositalmente aquela vidente, eles dão o nome de vidente. No plano espiritual, ela tem uma capacidade de penetração nas vidas passadas da criatura, né? Eles vão pegar aquele padre falido que eles vão tirar das regiões umbralinas, ela conversar com ele e vai penetrando pelas vidas passadas, pelo que ele fez na última encarnação, pelo sentimento que o domina. E aí ela diz, ela trabalhou desenvolveu aquele dom para poder ajudar o pai. Então é uma aquisição dela, é uma aquisição anímica, ali é da alma dela. Ela já desenvolveu esse potencial, né, gente? Mas aí, vocês quiserem falar também? Fala aí, Verônica. Dorinha está querendo falar, estou vendo Dorinha ali. O que eu vejo aqui é que é interessante. O Saul foi um sacerdote em Atenas, né, em Delfos. Foi um sacerdote, quer dizer, ocupou uma hierarquia, né, ali muito reduzida, vamos dizer assim, né? E ele volta com uma oportunidade de experiência em situações mais
sofridas, né? Essa escravidão e tudo. Mas é como você falou, ele em qualquer situação ele vai cair no mesmo erro, né? Esse amor desmedido aí pela Paixão, a Flávia, que palavra já seria foi paixão, que ele paixão. vai dizer isso. Paixão. Uau. E aí, né, quer dizer, então, não tem encarnação em que né, a gente pode ocupar qualquer, né, vamos dizer, situação hierárquica, enfim, religiosa, né, também uma hierarquia religiosa, mas se a gente não está ali já com as conquistas consolidadas, a gente vai escorregar de novo, né, e vai ter oportunidade né, de se recompor, mas vai escorregar, né? Mas veja o que são as forças do destino. Repara, esses três se enredaram, houve ali problemas, né, os três apaixonados pela mesma mulher, os desastres que aconteceram ali. Dois vêm no mesmo seio familiar. O terceiro, que vem numa condição para ele desenvolver a humildade, etc. e tal, era a oportunidade que ele tinha de ser grato, enfim, ele é alçado, ele é acolhido, comprado. Quando aquele mordomo vai, ele se interessa imediatamente por esse judeu. Você vê que a força a lei da atração. Ele vai para esse mesmo grupo familiar, encontra a generosidade de Flamínio, que o equipara aos filhos, dá liberdade, ainda dá condições sociais para que ele se estabeleça dignamente, é convidado para o casamento, representando o outro irmão, olha, não é para qualquer um. Então, ele alça esse escravo à condição de filho. Repara, olha só como eles são aproximados, para novamente se depararem diante dessa mulher que exerce um fascínio sobre os três. Quer dizer, ela fica na dela, porque ela não faz não há nela nenhum trejeito de sedução ou de charme, nada disso. Ela se mantém na íntegra, né, respeitosa, etc. e tal. Mas eles são colocados numa condição que deveriam uni-los como irmãos, não é? E aí, normalmente, a pessoa coloca a paixão na frente. E aí, que a paixão é enfermidade, não é sentimento elevado, ela vai obliterar todos os outros princípios. Princípio de gratidão, princípio de respeito, aquilo tudo é esquecido. É esquecido. É isso que acontece quando uma pessoa vai, abandona o lar em busca de uma paixão e larga a prole toda ao Deus dará, não é? É uma coisa muito. É quando nós ainda estamos nesse nível, né, voltados ainda mais para o instinto do que para o sentimento superior, né? Sandrinha, Verônica, você está pensativa demais. O que foi que eu disse que te. Não, tô só escutando. Está só Tá escutando? Eu certo, fiquei lembrando Sandrinha? aqui, gente, eu estou lendo um livro, que vem de presente um livro da Marlene Nobre sobre o Chico, né? É E lindo, foi o último, aquele do espelho. do espelho, né? É E lindo, é lindo. eu não conhecia o caso de Eurípides Barçanufo, né? Que é evidenciado lá, e é mostrado quanto que ele fez contra o Cristo, né? Ele era do exército dali, e quanto tempo ele levou para se tornar o Eurípides Barçanufo, que a gente sabe a potência, o amor desse espírito, né? Ele fala em séculos, 1800 anos, se eu não me engano, para chegar ao que ele é, né? Para nós,
espírito com essas possibilidades mediúnicas, com esse amor pela humanidade, né? Impressionante. Eu fiquei impressionada com isso, porque aí é aquilo que você falou antes, a pessoa pensa que é de uma hora para outra que vai conseguir ficar melhorzinha, né? Vai conseguir burilar-se. Não, demora muito, né? A gente tem que ir persistindo, porque são séculos, né? Mas o Eurípides, Sandrinha, ele no século primeiro, né, primeiro ou segundo, É, naquele Ave Cristo, ele já é Rufo, ele já morre sacrificado em nome do Cristo, né? justamente, mas Logo, você vê que a gente pensa que ele se transformou logo, e não foi. não, é um trabalho. O Foi Hermínio questão. Miranda, Sandra, o Hermínio Miranda diz que a gente é um trabalho, no mínimo, de 2000 anos, de 2 milênios, para É, consolidar valores. Não é assim para você mudar, não. Depois que você para resolve consolidar. mudar e É, você consolidar valores, porque o problema é que essas nossas tendências negativas, elas são milenares. E justamente. ele diz que, e Emmanuel diz a mesma coisa, que você leva um tempo mais ou menos semelhante para corrigir aquilo que você consolidou. Você levou 2 milênios sendo tirano, sendo arbitrário, sendo isso, você vai levar mais ou menos isso para transformar esses traços em humildade, em Justamente. Os valores da alma pacifismo. mesmo, né? É, é complicado. Como a força da vontade, ou do desejo, né? Que o desejo, na verdade, é a vontade, né? É, Ela é potente, né? Igual tô lembrando aqui de Pilatos, né? Quando ele falou para Lívia, lá no início do livro, que as forças do coração, os desejos do coração compeliam, que era mais forte que as determinações do homem, de homem do Estado, e que ele então escutaria essa voz do coração, e como isso ainda vibra em nós, né? Seja em que esfera for, como essa vontade mal direcionada em qualquer área, ela ainda vibra em nós, ainda nos direciona, né? é verdade. Bom, vamos prosseguir a nossa leitura? Glória, quer ler um pouquinho? Leio. O moço judeu, todavia, apesar de impressionado com aquela exortação incisiva, não seguiu a orientação violenta das duas mulheres que o precederam na misteriosa visita. Arrancando uma bolsa de moedas, acariciou-a nas mãos como a excitar a concupiscência do adivinho, exclamando com voz quase súplice: Araxes, eu tenho ouro, muito ouro, e dar-te-ei o que quiseres, pelo valioso auxílio de tua ciência. Pelo amor de teus deuses, consegue-me a simpatia dessa mulher, e recompensar-te-ei generosamente a preciosidade dos esforços despendidos. Os olhos do mago egípcio faiscaram ao clarão de sentimento estranho, contemplando a bolsa em forma de cornucópia, reluzente de ouro, como se a desejasse intensamente, murmurando com mais delicadeza: Meu amigo, essa mulher não é cobiçada tão somente por ti, e suponho que deverias contribuir para que ela não se afastasse da companhia do esposo. Existe então ainda outro homem? Sim, revelam-me os signos do destino, que essa criatura é também desejada pelo irmão do marido. Saul fez um gesto de enfado, como quem se sentia amargamente atormentado pelos mais acerbos ciúmes, exclamando em voz baixa: Ah, sim, agora entendo melhor a viagem precipitada de Agripa em busca de Avenho. E elevando a voz, como quem estivesse jogando a derradeira cartada da sua ambição, falou com ansiedade:
Araxes, peço-te ainda uma vez, faze tudo, pagar-te-ei regiamente. A fronte do mago curvou-se de novo em atitude de profunda meditação, como se o espírito buscasse no invisível alguma força tenebrosa propícia aos seus sinistros desígnios. Ao cabo de alguns minutos, tornou a dizer em tom benevolente e amigo: parece que haverá uma oportunidade para a sua afeição daqui a algum tempo. O moço judeu ouvia-o com angustiosa expectativa, enquanto as afirmações continuavam. Dizem os signos do destino que os dois cônjuges, para a consolidação de sua profunda afeição, de sua confiança recíproca e progresso espiritual, estão destinados a dolorosas provas daqui a alguns anos. Dar-se-á alguma coisa que os separará dentro do próprio lar, sem que eu possa precisar o que seja. Sei tão somente que cumpre a ambos um grande período de ascetismo e dolorosa abnegação no Instituto Sagrado da Família. Nessa ocasião, talvez, quem sabe, poderá o meu amigo tentar essa afeição ardentemente cobiçada. Vamos parar aí, Pare. Mônica? Então, o Saul também soube usar de psicologia, né? A psicologia do dinheiro, né? Ele, sabendo, né, né, conhecendo que o Araxes, né, era, enfim, mercadejava, né, os seus dons, ele faz uma oferta generosa, né? E naquele momento ele consegue acertar, né, naquele ponto fraco do Araxes, que a gente vê o seguinte: na primeira concentração que ele faz aqui, ele se concentra, coisa e tal, e vem uma advertência, né? Fala para ele: ó, não ouses agora arrancá-la dos braços, coisa e tal. Mas eu acho que com essa cobiça, né, pelo dinheiro que está sendo, né, uma bolsa generosa ali, a gente vê que é, ele vai nessa outra concentração que ele vai fazer, ele já vai trazer uma esperança, né? Ele já tem essa presciência, né, de que vai acontecer um problema entre os dois cônjuges, né? E que esse será o momento propício para ele levar a cabo lá o seu intento, né, da separação, né, do casal, né? Então, e aí ele traz também, né, nesse se faz car dos olhos, né, que ele apresenta aqui em relação ao dinheiro, ele já vai trazer também uma outra revelação, que é a revelação do interesse do Agripa Então, ele já coloca aqui também mais uma, vamos dizer, uma discordância, né? uma rivalidade, né? Para ainda embolar mais ainda, né? Esse drama, né? Então, ele traz o sentimento do Agripa, né? Não vejo aqui que fosse como para demovê-lo do intento, né? Mas eu acho que ainda como uma intenção mesmo de acirrar mesmo, né? Os, os ânimos, né? Essas paixões todas, né? E aí eu acho que, né, essa concentração que ele faz, movido ali por esse lucro, né, por essa possibilidade de, ali naquele momento ele fala,
como se o espírito buscasse no invisível alguma força tenebrosa, propícia aos seus sinistros desígnios, né? Então, ali eu acho que é um Maria, outro. tem no livro Libertação, a gente sabe que aquela irmã é levada a um médium assim, tipo Araxes, que também faz consulta, que faz intervenções. E ele, esse médico, André Luiz, faz a descrição, digamos assim, desse consultório. Tem toda uma equipe espiritual dando suporte, subsídios, trazendo as informações, interferindo nos conselhos que teria que dar, etc. e tal. Então, a gente vê que ele diz aqui, ele está buscando a ajuda desses auxiliares. Agora, o que eu acho muito importante é que ele consegue perceber porque aquilo que os espíritos dizem quando chegam muitas vezes assim, não, eu tenho aqui tudo, nos pergaminhos está tudo aqui, tem tudo anotado. Eles sabem, digamos assim, das, dos nossos percalços, eles sabem daquilo que está mais ou menos programado, ou seja, que, aí você vê, ele não sabe dizer qual será a circunstância, mas sabe que o casal vai passar por um momento de separação Turbulência. dentro do lar. Ou seja, alguma coisa vai distanciá-los e eles vão ter que testemunhar fidelidade e desprendimento, que ele vai dizer assim, ó, dizem os signos de destino que os dois cônjuges, para a consolidação de sua profunda afeição, de sua confiança recíproca e progresso espiritual, estão destinados a dolorosas provas daqui a alguns anos. Dar-se-á alguma coisa que os separará dentro do próprio lar, sem que ele possa precisar o que que é. Sei tão somente que cumpre a ambos um grande período de ascetismo e dolorosa abnegação no Instituto da Sagrada Família, ou seja, eles vão ter que ficar isolados afetivamente, deveriam ter que testemunhar fidelidade, mesmo afastados, e aí isso acontece, a coisa mais comum. Às vezes tem desentendimentos entre o casal, aí o pessoal não tem capacidade para segurar, e aí se mete em outras aventuras para tentar esquecer o desencontro do momento, o clima que está denso. Aí a pessoa sai em busca de coisas que possam preencher esse vazio, e aí às vezes é uma prova circunstancial para que a gente possa testemunhar isso que ele diz, abnegação, né? Fidelidade, desprendimento, tudo isso que ele coloca aqui. Então, isso vai acontecer. O que, que vai acontecer nesse período? A Lívia, vendo-se isolada afetivamente, ela se tornará mais vulnerável. Mais vulnerável. Não sei o que, que vai acontecer com o Plínio, a gente sabe também que vai acontecer uma série de Flávia, circunstâncias. né? Oi? A Flávia. Com a Flávia, É, sim, mas com o Plínio também. Acontecem lá, acaba se, né, aquelas viagens dele, aquelas fugidas do lar, aquela coisa toda, acaba acontecendo também. E aí a gente vai ver que isso continua acontecendo na vida de todos nós. Certas circunstâncias que a gente às vezes diz assim, ai, não sei o que aconteceu, mas às vezes elas têm que acontecer para que a gente possa crescer, possa testemunhar com elas, possa. Sei. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não? Ninguém quer falar nada? Nada? Verônica, quer ler um pouquinho? Não sei se a minha internet está boa. Não está falhando para vocês, não? Por enquanto, não. Teve uma hora que deu uma faladinha, mas pode ler. Qualquer coisa a gente avisa. É. Dar-se-á então alguma coisa? Perguntou Saul, curioso e aflito nas suas perquirições do assunto transcendente. Mas que poderá acontecer que os separe no ambiente doméstico? Eu mesmo não saberia dizê-lo.
cada qual será obrigado a um ascetismo fiel e a uma dedicação inquebrantável, manda o determinismo do destino que assim seja, mas não só o esposo, como a companheira podem interferir nessas provas, contraindo novo débito moral ou resgatando o passado doloroso com preciso valor moral nos sofrimentos, empregando no determinismo das provações purificadoras sua boa ou má vontade. Saiba que as tendências humanas são mais fortes para o mal, tornando-se possível que as suas pretensões sejam satisfeitas nessa época. E quanto tempo deverei esperar para que isso aconteça? Perguntou o liberto, profundamente preocupado. Alguns anos. E será inútil tentar qualquer esforço antes disso? Perfeitamente inútil. Sei que o nobre cliente tem numerosos interesses numa cidade distante, e é justo que, neste intervalo, cuide dos seus negócios materiais. Saul fixou detidamente aquele homem que parecia conhecer os mais recônditos segredos de sua vida, passando as suas observações pelo crivo da consciência. Deu-lhe a bolsa recheada, agradecendo a atenção e prometendo voltar em tempo oportuno. Daí a alguns dias, o moço judeu, nas vésperas da despedida, aproveitando alguns minutos de pura e simples intimidade com a jovem Flávia, dirigia-lhe a palavra nestes termos: Nobre senhor, começou em voz quase tímida, mas com o mesmo clarão estranho de sentimentos inferiores a lhe irradiar dos olhos. Ignoro a razão do fato íntimo que vos vou revelar, mas a realidade é que vou partir para Massília, guardando a vossa imagem no mais recôndito escaninho do meu pensamento. Senhor, disse-lhe Flávia Lentulha, corando acabrunhada, devo viver tão só no pensamento daquele com quem os deuses iluminaram o meu destino. Nobre senhora, revidou o judeu arguto, percebendo que o golpe era prematuro e inoportuno. Minha admiração não se prende a qualquer sentimento menos digno. Para mim, sois duplamente respeitável, não somente pela vossa alta condição de patrícia, como também pela circunstância de serdes a companheira de um dos maiores benfeitores de minha vida. Paro aqui ou continuo? Pode pegar só esse parágrafozinho, que são 3 linhas, e aí pode parar. Tá bom. Ficai tranquila quanto às minhas palavras, porque em meu coração só existe o mais leal interesse pela vossa felicidade pessoal junto do digno esposo que escolhestes. Então, a internet está razoável. Tá. Aqui a gente fica um pouco admirada, né? Eu, pelo menos, fiquei um pouco admirada da capacidade dos espíritos menos bons, digamos assim, né? Como ele coloca aqui daqueles espíritos que nos querem mal, ou das trevas mesmo, da sabedoria deles, né? Sabedoria entre aspas, de que eles ali naquele momento sabiam orientar Saul de que haveria um momento no futuro em que, em razão das circunstâncias que esse casal passaria, né, desse afastamento, dessa distância, em que haveria brechas para que isso pudesse ocorrer, né? Tanto do lado do Plínio quanto do lado da Flávia, que poderia ter brechas. Claro que dependeria da abertura, do livre-arbítrio de cada um daqueles personagens. Mas ele orienta, né? Araxes orienta Saúde, que ali naquele momento, a princípio, não adiantaria qualquer tentativa, mas que no futuro teria ocasião
para ele fazer essa tentativa. E que se houvesse ali vontade dos personagens, tivesse abertura dos personagens, isso aconteceria, né? Deixa eu ver aqui, que eu marquei aqui. Aí, o determinismo do destino que assim seja, mas não só do esposo, como da companheira, podem intervir nessas provas, contraindo novo débito moral, ou seja, se, dependendo do livre-arbítrio mal direcionado desses personagens, além deles não saírem triunfantes naquelas provas do afastamento do casal e de todas as circunstâncias que permeariam, eles ainda poderiam agravar o débito de todos aqueles ali, né? Saiba que as tendências humanas são mais fortes para o mal, tornando-se possível que as suas pretensões sejam satisfeitas nessa época. Aquilo que você fala muito, né, Bebida? Da nossa tendência muito mais propícia a receber e nos afinizar com o mal do que com a luz, né? Acho que é isso, assim, de principal, acho que é isso. Completem aí. Eu acho, sabe, Verônica, que é impressionante, repara, ele deixa claro a psicologia mesmo desses espíritos das sombras, mas o fato deles utilizarem os seus conhecimentos para o mal não significa que eles não sejam profundos psiquistas. Tem que conhecer muito a alma humana para poder planejar, digamos, estratégias digamos assim, de convencimento, de sedução, de tudo. Tem que conhecer muito da alma humana. Então, naquele momento em que o amor entre os dois estava pleno, eles estavam blindados, porque o amor era mais forte, eles ainda não tinham ainda atritos, a relação não estava desgastada, então ali nenhum dos dois estava, digamos assim, receptivo para, digamos assim, a Aurélia vir a seduzir o Plínio, ele iria rechaçar, como também a Flávia, ela não iria abrir campo para nenhum elogio. Mas depois, alguns anos depois, aí tem o desgaste de uma relação, aí tem os conflitos, aí tem os problemas, e aí vem as fragilidades. Então, olha, ele já deixou claro, não se desgaste agora. Espere que eles vão dar esse momento de ataque, vai ser aí, daqui a alguns anos. Então, a gente vai ver o planejamento das sombras. Gente, é muita. Se a gente fala de tecnologia, é muito avanço. É muito avanço. Eles não estão, digamos assim, brincando. É o que eles dizem, eles conhecem o nosso ontem. Eles não sei, porque na realidade a maioria deles foram nossos parceiros. Então, eles sabem perfeitamente aonde residem os nossos pontos vulneráveis e em que momento acionar e em que momento nos, digamos assim, nos cercar e nos envolver nos seus artifícios. Então, gente, a gente tem que trabalhar muito por esse, digamos assim, com muita determinação e nos escoltarmos com o Evangelho do Cristo, com o trabalho em conjunto, com esses momentos de reflexão em conjunto. Isso que a gente está fazendo é um sacode para nós mesmos. Então, é um sacode, é tipo assim, ó, presta atenção, né? Porque às vezes a gente fica achando que a coisa está mil maravilhas, e aí a gente acaba escorregando, porque a gente não está prestando atenção no caminho e acaba escorregando na casca de banana. Então, eu acho que é muito importante que a gente faça esses estudos, essas reflexões, se envolva em trabalho, que a gente possa merecer o respaldo de uma tutela mais efetiva, né, gente? A gente precisa, não vai ser a gente sentada no sofazinho de casa, no nosso conforto, sem fazer nada,
que eles, não é, que a gente vai conseguir mérito para alguma coisa, né? Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? 12 minutos. Eu vi. Alguém, então, alguém quer fazer algum comentário? Sandrinha ficou muito silenciosa no estudo todo. Quer fazer algum comentário? Não, estou refletindo com vocês, fiquei silenciosa. Não. Esse pedaço aí me chama muita atenção, porque é um exemplo claro daquilo que é muito difícil quando a pessoa começa a estudar doutrina sobre determinismo e livre-arbítrio. Aí ele fala no determinismo do destino. Aí parece que você está talhado para aquilo, né? Não, ó, não tem jeito. E logo depois Emmanuel vai mostrar que o livre-arbítrio nosso ainda fala mais alto. Esse determinismo é produto do nosso livre-arbítrio mal empregado, gerando dor, gerando sofrimento, gerando provas muito difíceis para nós, muitas vezes, né? Então, o determinismo aqui associado ao nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio que muitas vezes é podado, né, de acordo com aquilo que nós plantamos, e aí nós temos de colher e reestruturar tudo isso para que o bem se faça. Né? Acho muito É. importante esse item, essa parte aqui. O determinismo, Sandra, seria o problema que eles vão ter que passar para dar o testemunho. Eles Que têm que não tem passar. jeito. Não tem Agora, jeito. como eles vão passar pelo problema, se eles vão reincidir no mesmo erro Aí ou entra o não, aí livre-arbítrio. já entra o livre-arbítrio. E Justamente aí é o que ele vai falar acelerando que a prova ou até minorando, né? é, a nossa tendência pende sempre, a nossa asa pende sempre para o mal. Quer dizer, para o que a gente já traz, né? É. Glorinha, para você agora. Então, nós vamos fazer qual é o próximo dia? Que é o 8. Próximo dia cai no dia de Natal, dia 25. Não, vamos, aí a gente não vai fazer, deve ser no dia 8/1 de 24, né? Acho eu. É isso. Vamos ter crise de abstinência, hein? Olha, vai ser um problema, Semana. vai ser um problema. É, Vocês não, por favor, não se Vamos fazer esqueçam. Natal, gente. Qual que é o problema? Junta todo mundo no Natal. Senhor, eis-nos aqui. Queremos ser teus servos fiéis. Enche-nos as mãos de dádivas benditas para que repartamos em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Oh, Senhor,
de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, faze brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis, faze brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Então, nesse momento, agradecemos a Jesus por estes encontros em que nos reunimos, Senhor, em Teu nome, para o estudo dessas obras de nossos irmãos, Emmanuel, Chico e toda essa equipe de trabalhadores do Teu Evangelho. Vê, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. Vê, Mestre, como temos dificuldade de assimilar o que parece tão simples à nossa razão, mas que ainda está distante da nossa vivência, da nossa prática. Se aproxima, Senhor, a comemoração do Teu natalício, e nós continuamos a caminhar com passos vacilantes na Tua direção. As luzes do mundo ainda nos atraem, ainda são um polo de atração intenso para o nosso espírito, agarrado à terra, esquecido de que somos Teus filhos e que a nossa pátria é o mundo espiritual. Então, nesse momento, nós te pedimos que nos abençoes os propósitos de melhoria e de renovação, que nos ajudes a lutar contra as sombras que trazemos em nós, contra as tendências que ainda estão fortes em nosso querer, em nosso agir. Ampara-nos, Senhor, para que possamos aprender contigo a ser mais mansos, mais pacíficos, mais amorosos, mais firmes em nossos propósitos de renovação. Ampara e abençoa todos os irmãos que em espírito são trazidos para participar desses momentos. Ó Mestre querido, é uma multidão. Perdoa-nos, Senhor, a pequenez. Perdoa-nos se nem sempre estamos com o coração limpo, com a alma lavada, vestindo a túnica para esses encontros. Perdoa-nos, Senhor, se não somos capazes de perceber a importância espiritual desses momentos. Nesse momento, te pedimos por todos aqueles que estão em nossos cadernos de prece, pedimos pela nossa irmãzinha Márcia, para que a ilumines, para que ela tenha clareza em tomar suas decisões no amparo à família da sua filha, dos seus netos.
Pedimos pelo nosso irmão Cirilo, pela nossa irmã Sueli, por companheiros todos que passam pela nossa casa. Aonde estejam, Senhor, envolve-os e ampara-os. Aonde estejam, abençoa-os, Senhor. E que cada irmão que foi trazido, que se encontra próximo a nós neste momento, nossos familiares queridos, nossos companheiros de jornada espiritual, e aqueles que ainda não conseguem nos ver com afeto, porque trazem na lembrança as mágoas do mal que lhes causamos. Envolve-os, Senhor. Envolve-os e cobre-os com o teu manto de luz, para que eles se sintam também abraçados e aconchegados. Quantos amigos, quantos irmãos queridos, possamos todos nós cultuar o Natal em nossos corações, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Muito obrigada.